Em Berlim, na Alemanha, Joãozinho Smith está à procura de espólios do seu bisavô, da época do Terceiro Reich, para realizar um trabalho da escola. Será que eu vou encontrar algo para o meu trabalho sobre o fascismo? Eu acho. Espere, Joãozinho, mas o que é isso? Está tudo errado. Você leu o roteiro como eu falei? Não, por quê? Você não vai receber seu pagamento. Já é a segunda vez essa semana. Estamos falando sobre o nazismo e não sobre o fascismo. É claro que eles têm as suas semelhanças, como o autoritarismo e o totalitarismo. Mas, enquanto o fascismo usava bem mais a força e prezava bem mais pela ordem, o nazismo aumentava a propaganda ideológica alienando a população. Mas chega de papo, corta. Sinceramente, eu desisto. Isso de novo não. Ah, que belo dia! O que nosso camarada Joãozinho Smith está fazendo? Ele está no sótão. O que está fazendo, Joãozinho? Um trabalho de história sobre o nazismo? Oh, parece que ele está procurando velharias e quinquilharias para ilustrar o trabalho. Que tal ver naquela caixa? O que achastes? É uma fita. Oh, que interessante! Uma fita com um nome estranho e perturbador, totalmente desbotado e degradado, parecendo possuir um conteúdo atemporal. Vá assisti-la e coloque um sorriso nesse seu rosto. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando agora o Alemanha News. Bom, o que vamos apresentar para você hoje, telespectador que provavelmente encontrou esse programa do nada? Hoje nós vamos falar sobre algo que provavelmente você já escutou e pensa que sabe, mas na verdade não sabe: o nazismo. Primeiramente, uma breve introdução com o nosso jornalista Marcos Guilherme. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Carlos. Antes de tudo, só uma objeção. O meu nome é Marcos. Já é a 25ª vez que você fala o meu nome errado nessa semana. Mas tudo bem. Estamos aqui em Braunau, na Áustria. Mais precisamente em frente à casa onde Adolf Hitler nasceu. Muitas pessoas pensam que Hitler nasceu na Alemanha, mas isso não é verdade. Ele foi um ponto crucial para o desenvolvimento desse regime autoritário de um Zé Ninguém, um ex-soldado ditador do Reich alemão e dos maiores genocidas da história. Ele foi a principal figura do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou só Nazi. Ok, obrigado, Marcos. Espere, eu ainda não terminei. Adeus. Agora vamos falar com o nosso outro jornalista, o Glaeudes. Boa tarde, Glaeudes. Alô? O Glaeudes? Está me escutando? Acho que perdemos o sinal. Iremos passar para o João. Olá, continuando com a nossa edição sobre o nazismo, falaremos agora de como surgiu o nazismo. O nazismo surgiu numa época chamada Entre Guerras, que foi uma época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com o descontentamento e o medo da classe média, desempregada dos burgueses, e com o crescimento do Partido Comunista Alemão. Bom, o nazismo se disseminou pela Alemanha, com o apoio dessas duas classes, o nacionalismo exagerado, o revanchismo alemão, depois da Primeira Guerra Mundial, com capacidade oratória a serviço do povo de Adolf Hitler. Em 1923, os nazistas liderados por Hitler fracassaram na tentativa do golpe de Munique e Hitler foi preso, cumprindo 8 meses de condenação. Nesse meio tempo, ele escreveu o seu livro, chamado de Mein Kampf. Depois de solto, Hitler começou a reorganizar o seu partido. Além disso, ele... Conseguimos, voltamos. Iremos continuar como nada tivesse acontecido. Miguel? Acho que perdemos contato. Iremos continuar com o Glaeudes. Boa tarde, Glaeudes. Boa tarde, Murilo. Agora vamos falar sobre a tomada do poder e o regime. Em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, os parlamentares deram poderes a Hitler, se tornando o Führer da Alemanha, dando início a um dos regimes mais sangrentos da história.
e também ao programa nazista, onde todos os membros do partido tomaram um local na administração do governo. E também foi um período de massacre, com a morte de mais de 40 milhões de judeus durante a Segunda Guerra, que foi o maior genocídio do século XX. Agora vamos passar para o nosso jornalista estagiário, Vitor Gabriel. Por favor, não repare. Boa noite, estamos aqui com o Wagner. Wagner, fale um pouco sobre o nazismo. É uma ideologia extremista e totalitária. Por favor, fale mais um pouco. Não era só isso. Por favor. Você é um pouco estranho. Boa noite. Estamos aqui com o jovem Kleber, estudante de psicanálise. O que você poderia nos falar sobre o nazismo? Certo, o narcisismo é um transtorno de uma personalidade onde gera amor de um indivíduo para si próprio. Não era bem isso. Bom, estamos aqui entrevistando um rapaz chamado Klaus. O que você entende sobre o nazismo? Hitler, Führer da Alemanha nazista, Goebbels e Göring estão em um navio alto mar. De repente, um barco se afunda. Quem se salva? Eu não sei. Quem? A Alemanha. Agora, para encerrar a programação, iremos falar com a professora e filósofa Miki Shenamara, que irá falar sobre as características e as bases filosóficas do nazismo. Olá, meus caros jornalistas. O nazismo sintetizou inúmeras ideias racistas, totalitárias, repulsivas e extremistas, como a criação da nova ordem, o antissemitismo, que é nada mais nada menos que o preconceito contra os judeus. Hitler alegava que todos os problemas da crise que a Alemanha enfrentava era devido a esse grupo, onde esse ódio causou a morte de milhões deles, chamado de solução final, o antimarxismo e o anticapitalismo, o pan-germanismo, etc. A raça era um fator crucial nos ideais nazistas, muito devido ao darwinismo social e o nacionalismo extremado, causando o ideal de superioridade ariana. Agora, infelizmente, para terminar, vamos chamar o Dr. Adam Miller. Boa noite, Adam. Boa noite, eu sou Felipe, jornalista, e vim substituir Adam Miller, que infelizmente teve que resolver alguns imprevistos. Bom, agora para finalizar essa edição especial, vamos falar como o nazismo entrou em decadência e como é a situação dele atualmente. O Terceiro Reich vigorou 12 anos na Alemanha, entre 1933 a 1945. O nazismo foi importante por desencadear a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 47 milhões de pessoas. O nazismo e a Segunda Guerra Mundial acabaram com a morte de Adolf Hitler, que se suicidou em seu bunker. Ele foi capaz de mudar o mundo, mostrando tamanha crueldade humana. Mas infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que negam o Holocausto e fazem parte do movimento neonazista, que é um movimento contemporâneo que segue essa ideologia, com algumas modificações. Sendo considerado crime em inúmeros países fazer apologia ao nazismo. Como dizia William Blake, a crueldade tem coração humano, a inveja tem um rosto humano, o terror tem o corpo humano, enquanto os segredos são a roupagem humana. Joãozinho, você vai receber a nota máxima do professor João Duarte. Pena que a fita se perdeu.